eu tenho uma palavra para compartilhar com a amada igreja. Amém? Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 27. Amém? Do versículo 1 ao versículo 3, diz assim: Então vieram as filhas de Zelofaede, filho de Éver, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. São estes os nomes de suas filhas: Macra, Noa, Ogra, Milca, Tirza. Apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes, e diante de todo o povo, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Amém? Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Eu coloquei como tema da mensagem dessa noite o seguinte tema: uma herança invisível. O tema da mensagem dessa noite é uma herança invisível. Repita comigo: uma herança invisível. Mais uma vez: uma herança invisível. Amém? Esse é o tema da mensagem dessa noite. Deus, através da vida de Moisés, fala para o povo: eu tenho preparado para vocês uma terra que mana leite e mel, e essa terra vai ser distribuída, repartida entre as tribos. E esse povo sai em direção à promessa. Em um determinado momento, o texto que nós lemos diz assim: apresentaram-se ali as meninas diante de Moisés, e elas disseram assim: olha, nosso pai morreu no deserto, e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá. Na caminhada, Corá se levanta contra o ministério profético de Moisés e é engolido vivo. Engolido vivo. A terra se abre e engole vivo Corá, toda a sua família e todos que o acompanhavam. Então essas mulheres, essas 5 mulheres aqui, falam para Moisés: Moisés, nosso pai não estava com esse grupo, ele morreu no deserto, morreu no seu próprio pecado. E qual era o pecado do pai dessas 5 moças? Possivelmente, teoricamente, com base aqui no texto que nós estamos lendo, o pai dessas moças possivelmente estava entre aqueles que duvidaram que a promessa pudesse se cumprir. E aí, irmãos, quando você duvida que a promessa possa se cumprir,
a promessa para que ela se cumpra na sua vida. O pai delas morreu no deserto, no seu próprio pecado, porque duvidou do poder de Deus. Repita comigo assim: eu não posso, diga, eu não posso duvidar do poder de Deus. Amém? Nunca duvide do poder de Deus. Nunca duvide. O pai dessas moças duvidou, morreu no deserto, não entrou na terra prometida. E aí eu entro na mensagem. O pai dessas moças teve 5 filhas, e no texto final diz: não teve filhos. Quando a herança foi para ser dividida, repartida, só tinha direito a tomar posse da herança o homem, os filhos, e os filhos cuidavam das filhas, das irmãs. E essas 5 irmãs não tinham um único irmão que pudesse tomar posse da herança e cuidar delas. E o que elas fazem? Elas vão até Moisés reivindicar a sua herança. Diga assim: eu tenho uma herança. Diga: eu tenho uma herança da parte de Deus. Diga: eu tenho uma herança da parte de Deus. Amém? Existe uma herança da parte de Deus. O tema da mensagem dessa noite é uma herança invisível. Repita comigo: uma herança invisível. Mais uma vez: uma herança invisível. Essas moças estavam em busca de uma herança visível. Elas queriam o pedaço de terra que era do pai dela que morreu. Elas não tinham um irmão e foram até Moisés e falaram: Moisés, você sabe que a lei diz que quem teria que herdar seria um filho primogênito, um filho homem, mas nosso pai morreu lá, não deixou filho, e nós vamos ficar como? Elas queriam uma herança visível, elas queriam uma herança terrena, mas sobre a vida dessas mulheres havia uma herança invisível. Sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida, existe uma herança invisível. E eu quero compartilhar com os irmãos a herança invisível que estava sobre a vida de cada uma dessas 5 irmãs. A primeira irmã se chamava Macra. A primeira irmã se chamava Macra, a mais velha. E eu fui em busca da tradução desse nome. A primeira herança, Macra, significa confiança. A primeira herança invisível espiritual que ela herdou sem saber. Deus é Deus e nos chama pelo nome. O nome que eu tenho, o nome que você tem foi dado por Deus. E Deus, na sua plenitude de conhecimento, permitiu que ela se chamasse Macra, que significa confiança. É como se Deus estivesse falando: eu vou te dar uma herança espiritual e você será cheia de confiança. Bate no seu peito assim, diga: eu preciso. Diga: eu preciso confiar em Deus. Amém? Essa filha, ela era tão cheia de confiança que no período patriarcal, aonde a mulher não tinha voz, aonde a mulher não tinha direito, ela foi tão cheia da confiança de Deus que ela pediu uma audiência. Eu quero falar com Moisés, eu quero falar com o sacerdote, eu quero falar com os príncipes, eu quero falar com todo o povo, eu quero reivindicar aquilo que é
é meu. Confiança. Meu irmão, existe uma herança invisível sobre a nossa vida. E Deus nessa noite quer liberar isso sobre nós. Deus quer que nós sejamos cheios de confiança. Você pode duvidar de qualquer um, meu irmão. Você pode duvidar de qualquer pessoa. Mas nunca duvide de Deus, confie nele. Amém? Nunca duvide de Deus. Você pode estar vivendo o caos que for, confie em Deus. Essas mulheres estavam abandonadas à beira da rua, sem direito a um teto, sem direito a uma casa, sem direito a nada, mas ela tinha confiança dentro dela. Meu irmão, tenha confiança. Entre diante do Santo dos Santos, se achegue diante de Deus, se aproxime de Deus com ousadia, com confiança, e Ele vai escutar a minha e a tua oração. Amém, irmãos? Uma herança invisível. Ela era uma mulher cheia da confiança. Ela confiava em Deus. Sabe o que está faltando em muitos cristãos hoje em dia, irmãos? Eu vim de uma época em que cristãos confiavam em Deus de olhos vendados. Se Deus falava, ele acreditava. Se recebia uma profecia, eles criam no coração, não duvidavam. E hoje, muitos cristãos duvidam do poder de Deus. Acham que Deus não pode, acham que Deus não é capaz. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus pode todas as coisas. Basta a gente confiar. Amém? Repita mais uma vez. Eu preciso confiar em Deus. Estávamos aqui orando um dia desse, eu e o irmão. Chegou no outro dia, o irmão falou: a porta se abriu, o milagre aconteceu. É só confiar. É só confiar. Uma herança o quê? Uma herança o quê? A segunda filha tinha uma herança invisível, que eu tenho, você tem, e talvez você não saiba. A primeira herança, seja cheio de confiança. A segunda se chamava Noa, que em uma das traduções significa aquela que não se detém. Meu Deus, que coisa forte. Ninguém pode te deter, ninguém pode te segurar, ninguém pode te travar, ninguém pode impedir que as promessas de Deus se cumpram na tua vida. O diabo pode se levantar como foi, não pode te deter, irmãos. Ele não pode parar você. Olha, eu vou te falar uma coisa que talvez você saiba e possa ter esquecido. A única pessoa que pode te parar é você e Deus, mas ninguém. Ninguém te detém, ninguém te segura. Se você se levantar com confiança, ninguém detém você. Você é capaz de chegar onde ninguém consegue imaginar. Ninguém detém. Ninguém. Ninguém. E essa é uma herança invisível. Bate no seu peito assim, ó. Bate no seu peito. Usa a sua fé e diga: ninguém. Diga: ninguém. Diga: ninguém pode me deter. Amém? Ninguém pode parar os seus sonhos. Ninguém pode parar os seus projetos. Ninguém pode parar a promessa de Deus que está sobre a sua vida, meu irmão. Ninguém. É uma herança espiritual, meu irmão. É uma herança invisível. E eu estou nessa noite sendo boca de Deus para trazer para você esse conhecimento. Ninguém pode te deter. Noa, aquela que não pode ser detida. O tema da mensagem dessa noite é uma herança o quê?
Uma herança o quê? Invisível. A terceira, que tinha uma herança invisível. Elas queriam terra, mas tinha uma herança maior sobre a vida delas. Existe uma herança maior sobre a nossa vida. A terceira se chama Oca. Entre as traduções, é claro que eu busquei a melhor, que significa equilíbrio. Equilíbrio. Repita comigo, equilíbrio. Deus quer nos dar equilíbrio. Precisamos ter equilíbrio para tomar as decisões, equilíbrio para acertar o caminho, equilíbrio para fazer a coisa certa, equilíbrio para ser justo, equilíbrio. 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 Algumas traduções falam aquela que está com os pés amarrada, mas está em pé equilibrada. Ou seja, nada pode tirar o equilíbrio dela. Deixa eu te falar uma coisa. Todas as pessoas que são cheias do Espírito Santo têm equilíbrio. Todas as pessoas que têm o Espírito Santo têm equilíbrio. É a ausência do equilíbrio que nos faz cair da promessa de Deus. É a ausência do equilíbrio que nos faz cair da plenitude das promessas de Deus. Porque quando estamos equilibrados, a promessa se cumpre. Equilíbrio. Eu preciso ser uma pessoa equilibrada. Você precisa ser uma pessoa equilibrada. Os filhos de Deus precisam ter equilíbrio espiritual, discernimento, irmãos. Equilíbrio. Equilíbrio. Era uma herança espiritual. Ela foi tão equilibrada. Que ela falou assim: vamos até quem pode resolver os nossos problemas. Vamos até Moisés. Equilíbrio. Às vezes você vai em quem não pode te ajudar, mas quando você tem equilíbrio, você sabe, eu vou lá porque lá eu tenho ajuda, lá eu tenho socorro, lá o negócio vai acontecer. Equilíbrio. Uma herança espiritual que elas tinham, uma herança espiritual que nós temos e precisamos tomar posse. Amém? O tema da mensagem de hoje é uma herança o quê? Uma herança o quê? A quarta, Milca, que significa autoridade. Uma das traduções, autoridade. Você tem uma herança invisível. Talvez você não saiba, talvez você não tenha percebido, não tenha tido a sensibilidade espiritual, mas você é uma autoridade de Deus na terra. Se você é filho de Deus, você é um príncipe, e sobre a sua vida existe a autoridade do Pai. Você é uma autoridade espiritual. Você é uma autoridade espiritual tão grande que não sabe, que quando você exercer essa autoridade espiritual que está sobre a sua vida, até o diabo é obrigado a cair por terra e a se submeter, irmãos. É isso. Autoridade. Sobre a nossa vida existe uma herança invisível. E essa herança diz que nós somos uma autoridade espiritual. Existe a autoridade de Deus sobre a nossa vida. Nós temos essa herança. Essas 5 irmãs tinham isso na vida delas. O nome delas representava essa promessa, essa herança espiritual. O pai terreno não deixou nada, mas o pai espiritual deixou uma herança extraordinária. Autoridade. Elas tiveram autoridade quando a mulher não podia ter. Elas usaram dessa autoridade espiritual e falaram: vamos lá, não vamos perder a promessa não, ninguém vai tirar aquilo que é nosso não. Uma herança invisível.
Levanta sua mão assim e diga: eu sou uma autoridade de Deus sobre a face da terra. Amém? Você é uma autoridade de Deus. Quando você começar a determinar que o mal não tem poder sobre a sua vida, ele não vai ter poder. Quando você começar a determinar que as portas vão se abrir, as portas vão se abrir. Quando você começar a determinar que a sua vida vai mudar, ela vai mudar. Quando você começar a usar essa autoridade, isso vai acontecer, meu irmão. Isso vai acontecer. Você é uma autoridade espiritual. Existe uma herança espiritual sobre a nossa vida. E para finalizar, havia mais uma promessa invisível sobre a vida delas que está sobre a nossa vida. A última se chamava Tirza, que significa, entre uma das traduções, prazer de Deus. Prazer de Deus. O que significa isso? Um certo dia, quando Jesus chegou diante de João Batista, uma voz no céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. Você sabe o que é Deus sentir prazer da minha e da tua vida? Você tem noção do que seja isso? Prazer. Você sabe o que significa isso? Ter a oportunidade de receber o prazer de Deus. Você não tem noção da dimensão que seja isso. Você não tem noção. No dia que você começar a entender que existe uma herança, a sua vida muda. Quando você tomar uma postura e falar: a minha vida vai mudar, porque existem promessas invisíveis sobre a minha vida. A Bíblia chama, entre os nomes que Satanás tem, ele tem muitos nomes: a antiga serpente, o dragão, muitos nomes. Entre um desses nomes que ele tem, ele também é chamado de ladrão. E o ladrão vem para roubar, para matar. E você sabia que essas promessas estão sobre a nossa vida, e o diabo tem roubado isso de muita gente? Roubado a autoridade, roubado o prazer de Deus, roubado o equilíbrio, roubado aqueles que se detêm a confiança. Levanta a sua mão assim de novo, aponta para o irmão, pergunta assim para ele: meu irmão, até quando você vai deixar o diabo te roubar? Até quando? Quando você deixar, ele vai roubar a promessa sobre a sua vida, vai roubar a tua autoridade, vai roubar a tua espiritualidade, vai roubar. Até quando você vai deixar ele te roubar? Ele vai parar de roubar quando você falar: eu sou uma autoridade de Deus, chega, acabou a bagunça. No dia que você falar: chega, agora sobre a minha vida vai se cumprir, a promessa vai se cumprir. Mas enquanto você não tomar uma postura, ele rouba. Porque o papel dele, um deles, é roubar, matar e destruir. Até quando você vai deixar ele tirar de você o direito de Deus te chamar de prazer? Aquele que eu tenho prazer, aquele que eu me comprazo. Deus sente prazer, irmãos. Mas você não pode deixar o inimigo roubar esse prazer da tua vida. Você não pode deixar o inimigo roubar a autoridade de Deus, a confiança de Deus. Você não pode deixar o inimigo te deter. Porque uma das promessas é: ninguém pode nos deter, ninguém pode nos parar. Só quem pode somos nós e Deus. É Deus e nós que tem esse poder. Se você não tomar posse, você dá o poder ao diabo. Mas a gente não pode mais permitir isso, porque tem uma herança espiritual sobre a nossa vida. Amém?
Diga assim: nunca mais eu vou deixar o ladrão roubar a minha herança. Amém? Nós temos uma herança, não é nossa, é tomar posse dela. Nós temos uma herança. Não deixe o inimigo roubar a herança que Deus tem para derramar sobre a minha e a tua vida. Amém? Hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus.